Ok, meus irmãos, abram comigo, por favor, em Oséias no capítulo 4. Oséias. Já falámos dos 3 primeiros capítulos, falavam acerca do relacionamento de Oséias com Gomer, a sua esposa. Depois percebemos que aquilo era também, e não apenas, o casamento entre um homem e uma esposa, uma mulher, mas era também o casamento ou a aliança entre Deus e Israel. E aquele casamento que o Senhor ordena que acontecesse, porque é o Senhor que manda Oséias fazer este casamento e amar uma mulher que iria adulterar. No fundo, e falámos disto também semana passada, por vezes há circunstâncias na nossa vida que o Senhor vai deixar que nós passemos, porque só depois de as experimentarmos é que nós podemos pregá-las. Só depois de nós as vivermos é que a pregação se torna verdadeiramente efetiva. Porque pregar aquilo que nunca se viveu é estranho. Pregar aquilo que não se vive, ou que pelo menos não se deseja viver, é estranho. Mas pregar aquilo que é a realidade da nossa vida é diferente. Porque os irmãos, é só imaginarem, sempre que Oséias falava acerca da infidelidade, como é que estaria o coração de um marido que está a falar da infidelidade do povo para com Deus, mas que tem uma mulher que lhe é infiel. E a pregação é diferente. Não é apenas o exemplo, e não tem a ver apenas com a questão do exemplo, mas claramente o casamento é a melhor forma de nós entendermos aquilo que é o relacionamento que temos e que devemos ter com Deus. E sem entender o que é o casamento, nós não entendemos o que é o relacionamento com Deus. E agora no capítulo 4, o texto torna-se um bocadinho mais parecido, então, claramente com a ideia dos profetas, tal como os conhecemos, porque até aqui a história de Oséias é capaz de ser a história mais esquisita, mais estranha. Bem, quer dizer, também há um profeta que foi engolido por um peixe, não é propriamente a história mais fácil de nós engolirmos, não é? Mas é talvez a história mais estranha, porque começa com um pedido ou um mandamento, casa-te. E até vimos a semana passada, a determinada altura, passa um determinado tempo e o Senhor diz assim: Oséias, está na altura de voltar a ir buscar a tua esposa. Ele tem que pagar o preço por uma esposa que é dele. Voltar a comprar aquilo que já era dele, mas que na prática não é. E nós falámos daquilo que tem a ver com nós como seres humanos que somos, como pessoas que somos, nós adulteramos por pouco. Sabem, há pessoas que dizem assim: o Judas, com tão poucas moedas de prata, traiu o Senhor. E nós hoje traímos o Senhor com coisas ainda menos valiosas do que as 30 moedas de prata. Há gente que troca o Senhor por isto. E por o tempo nisto. Passa mais tempo nisto do que a louvar. Passa mais tempo nisto do que a adorar. Passa mais tempo nisto do que a pensar no Senhor. Mas eu 30 moedas de prata não aceitava. Não precisa. Nem sei quanto é que custa o telemóvel, mas é pelo preço às vezes do telemóvel. Às vezes é pelo preço do sonho e da visão, daquilo que se quer alcançar, e que não tem que ter especificamente mal, mas quando substitui Deus. E aqui vamos ver o Senhor a falar. Diz assim, versículo 1: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, literalmente um caso. E o caso aqui é um caso de tribunal. Uma ação jurídica. O Senhor tem uma ação contra quem? Os habitantes da terra. É interessante porque isto diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E nós poderíamos pensar que o que está aqui em questão é, o Senhor está a falar para os filhos de Israel, mas a contenda que ele tem não é para os filhos de Israel, é para os habitantes da terra. Mas os habitantes da terra eram israelitas. E aqui os filhos de Israel que estão a ouvir hão de ser eventualmente o remanescente, porque há sempre um remanescente fiel. E o Senhor está a falar daquilo que vai acontecer com Israel e vai falar não apenas daquilo que ele acha, mas das provas concretas que ele tem para levar esta ação jurídica a terminar numa sentença. E ele começa por dar 3 coisas. 3 acusações. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Isto, se fosse num domingo, dava para pregar só este versículo.
Mas como sabemos, aqui à quarta-feira o propósito não é pregar exatamente igual aos domingos, mas é debruçarmos mais versículo a versículo e percebermos um bocadinho a panorâmica. O Senhor está a falar para o povo, para aqueles que assumem a posição de Gomer, aquela mulher infiel. Aqueles que já desistiram de Deus, aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que já não querem nada com Deus. Irmãos, e deixe-me dizer o seguinte, é possível parecer que queremos relacionamento com Deus, estar na igreja como se tivéssemos relacionamento com Deus, servirmos na igreja como se tivéssemos relacionamento com Deus e no final não termos relacionamento com Ele. Casamento ou relacionamento de fachada. E o pior é quando as pessoas se convencem de que estes relacionamentos de fachada são verdadeiros. Por isso é que é muito difícil, já tenho disto e partilhado isto muitas vezes com os irmãos e falámos isto em Apocalipse. É muito difícil convencer alguém que acha que está certo e que o seu relacionamento é saudável. Porque simplesmente a pessoa não vai aceitar. Porque ela está convencidíssima que é da forma como ela acha e com a forma como ela atua e faz é que está correta. E o povo era exatamente igual. Para eles estava tudo ok. Mas o Senhor não se contenta com o ok. O Senhor contenta-se com tudo aquilo que nós somos. É isto que é exigido. Tudo o que tu és. Tudo o que eu sou. Tudo. Adorar a Deus com tudo. E com tudo implica que também com algumas condições nossas, mas acima de tudo com estas características. E diz, porque não há verdade. Os termos no hebraico, eles não são... bem, o português também tem disto, mas nós não podemos olhar para este termo e provavelmente algumas Bíblias vão dizer outra coisa em vez alguma versão diz alguma coisa que não seja verdade das vossas? Ou todas dizem verdade? Todas dizem verdade. Tranquilo. Mas o termo no hebraico, ela é uma palavra que tem uma raiz e depois tem vários sentidos, consoante o contexto. Isto, quase todas as palavras são iguais em todas as línguas. O contexto é que define o que significa. Mas aqui a verdade não é simplesmente a pessoa ser verdadeira. Aqui a verdade está aliada àquilo que é honesto, não apenas de caráter, mas àquilo que é real. Aquilo que ele vive é aquilo que ele é. E esta verdade está aliada e espelhada numa coisa que se chama fidelidade e compromisso. E o Senhor está a dizer que não há verdade porque aquilo que existe no relacionamento não é real. Porque veja, se eu vos disser assim, num casamento, alguém que finge ser verdadeiro é fiel ao casamento. Quem está a fingir apenas está a ser fiel. Não está, porque a única coisa que ele está a fazer é fingir. Existe uma máscara. E aquilo que o Senhor está a dizer é o seguinte, olha, aquilo que eu tenho contra os habitantes da terra, contra Israel, é literalmente isto, eles não estão comprometidos, eles não são verdadeiros, eles têm uma máscara, fingem que são uma coisa, mas eu os conheço muito bem. E então tenho contra eles exatamente isto, eles não são verdadeiros, não são fiéis, não há sinceridade. Isso é qual? Não há sinceridade. Neles o que existe é apenas fachada. E é interessante porque aquilo que nós temos que pensar nisto é aquilo que é real e aquilo que é aparente. E aquilo que é aparente pode parecer o real, mas no final não tem as mesmas características. Não é exatamente a mesma coisa. Deixa-vos dizer o seguinte, uma coisa que até ali num comentário achei interessante. A diferença daquilo que o Senhor exige e aquilo que o povo dava, e às vezes alguns de nós damos, é o seguinte. É a diferença entre uma madeira que está completamente oca por estar podre por dentro e um tronco de uma árvore. Ambas são madeira, mas é a mesma coisa? São características completamente distintas. Podemos dizer, mas é a mesma coisa, são ambas madeira. Pois, são e não são. Porque não é propriamente a mesma coisa. E nós conseguimos, e dizer isto, no reino não há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Isto não tem a ver com ser mais ou menos espiritual, porque isso não tem a ver com as nossas hierarquias. Nem sou eu, nem você que define quem é que é mais ou menos espiritual. A Bíblia até diz que é pelos frutos, mas não é, há pessoas que acham que os frutos têm que ser aquilo que elas acham que são. Mas os frutos são os bíblicos.
É que há gente que espiritualiza tudo muito. É porque o Senhor lhe disse, ou porque isto, ou porque o Senhor lhe mostrou, ou porque isto, ou porque aquilo. Eu tenha muito cuidado com aquilo que o Senhor lhe mostra. Eu tenho a certeza absoluta que é de facto o Espírito Santo que lhe mostra. Porque há pessoas que usam o Espírito Santo para confirmar aquilo que elas já tinham por percepção, por ideias delas. Porque quando se tem alguma coisa contra a pessoa, depois já se o Espírito Santo disse-me. Não disse nada. Foste tu que achaste que foi o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo não te precisa dizer nada. Tu já achas mal da pessoa, ele não te precisa dizer mais nada acerca da pessoa. Tu já achas tudo mal acerca da pessoa. Quando eu digo tu, estamos a falar hipoteticamente, os irmãos entendem. É que há gente que traça e avalia as pessoas de alto a baixo e depois diz, mas quem me revelou foi o Espírito Santo. Não foi a tua consciência, a tua percepção. E às vezes nem é a nossa consciência, às vezes é aquilo que nós achamos que é. Nós vamos rápidos a julgar as pessoas. Rápidos a julgar intenções. Até que depois percebemos que as outras pessoas também podem julgar as nossas e aí ficamos extremamente ofendidos. Aí diz, como é que esta pessoa disse isto de mim ou pensa isto de mim? E depois aí já percebemos, bem, se calhar fazemos exatamente a mesma coisa ou outra. Estou a falar disto porquê? Porque estamos a falar de verdade e aparência. Deus não julga segundo a aparência, Deus não julga segundo aquilo que nós vemos. Deus julga e sabe se a madeira está de facto podre ou se não está. Porque às vezes a única forma de percebermos se a madeira está podre é quando caminhamos em cima dela e de repente faz um buraco. E quando faz um buraco nós percebemos há aqui qualquer coisa que não está certa. Mas Deus sabe antes de caminhar. E Ele está a dizer, tenho contra o meu povo, que já não é o meu povo, os irmãos entendem, embora haveria a promessa. Vocês não se esqueçam, para compreendermos Oseias temos que perceber isto. O julgamento ainda no Velho Testamento não é simplesmente para anular. Esse julgamento de anulação vai acontecer no fim dos tempos. O julgamento no Velho Testamento é a preparação para o grande e terrível dia do Senhor, que é aquilo que vai ser culminar lá em Apocalipse, mas os julgamentos que vão sendo aqui efetuados no Novo Testamento, no Velho Testamento, desculpem, são temporários, são de correção. É a ideia do pai disciplinar o filho. Por muito doloroso que seja, tem que o fazer, porque senão o filho perde-se. E então, aquilo que está aqui a acontecer em Oseias é exatamente isto. Nós vamos ver as acusações, mas vamos ver o amor e a graça do Senhor, dizendo, olha, vocês não são o meu povo. Vocês não são, mas um dia vocês não é apenas o meu povo, vocês vão ser os meus filhos. Eu vou ser o vosso marido. É isto que nós fomos vendo, uma coisa extraordinária. Ele diz que um dia, por causa da disciplina, haveriam de recuperar o relacionamento. A ideia é exatamente esta, é da recuperação. Não apenas da punição, mas daquilo que é um termo que é restauração. E isto é crucial para nós entendermos Oseias. Porque vai falar de julgamento e depois vai haver alturas em que vai falar de restauração. Não é porque Deus seja esquizofrénico. É porque simplesmente Ele é amoroso e a sua graça e a sua misericórdia são incompreensíveis para nós. Nós somos muito mais... melhor, nós somos muito menos misericordiosos do que o Senhor é. Inclusive uns para com os outros. Tenho contra ti que não há verdade, nem benignidade. A expressão é amor. Amor comprometido. Literalmente a expressão compromisso. Então não há fidelidade, verdade. Não há amor, que não é um sentimento, mas é um compromisso. Não tem a ver quando as coisas correm bem, tem a ver também quando as coisas correm mal. Porque amar quando tudo discorre bem, amar quando a pessoa... e os irmãos conhecem, os inícios de namoro são todos fáceis. Também pudera, se começasse logo o namoro mal. Fogo, diz ele. Acho que ele reviu. No início é fácil. A gente fica cegos. Só olhamos para as coisas boas. Mas rapidamente os nossos olhares começam e os nossos sentidos começam a despertar para determinadas coisas. E quando casamos, e os irmãos aqui há muitos que tiveram muito mais experiência, uns ainda têm mais experiência que eu, outros foram casados também durante muitos anos. A determinada altura nós conseguimos perceber muito bem os defeitos das pessoas. E aquilo que nos mantém nos casamentos já não tem a ver com aquilo que nos começou a interessar no início do namoro. É o compromisso. E apenas isso. O compromisso.
E o amor é isto, é a decisão e a escolha. E o Senhor está a dizer, olha, eles, para além de não serem verdadeiros, eles não estão comprometidos. Eles não estão interessados. Eles não estão... Os irmãos, não se esqueçam que a ideia é do casamento, há uma aliança. E o Senhor está plenamente comprometido. E Oséias demonstra isto do ponto de vista humano. Ele tem que ir pagar um preço por uma mulher que é dele. E tem que ir buscar a mulher a uma casa de um outro homem e pagar a um outro homem para recuperá-la, para ela voltar a ser a sua esposa e a mãe dos seus filhos. Sendo que vimos que provavelmente até, pelo contexto, parece que só um dos filhos é que era de Oséias, que o resto eram filhos do adultério. E agora, apliquem a história de Oséias com Gomer e apliquem no nosso relacionamento com Deus. Ele dizer, olha, tu não és verdadeiro, tu não estás comprometido, tu não amas, não sabes o que é o amor. E depois, nem conhecimento de Deus na terra. Então, não há verdade, não há compromisso e nem sequer podem dizer que conhecem Deus. E o conhecer a Deus, e nós vamos ver isto mais à frente, tem aqui duas facetas, uma objetiva e uma subjetiva. Uma de relacionamento e uma objetivamente acerca daquilo que é o conhecimento. Aliás, esta é depois uma das palavras-chave no resto do texto, porque vai falar acerca de um texto que nós conhecemos muito bem. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eles não têm conhecimento de Deus na terra, de Deus na terra. Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra e eles não conhecem o Deus e que habita, e que trabalha, e que também opera na terra. Uma ironia no texto. Os habitantes não reconhecem aquilo que os criou. Só prevalecem o perjurar. Agora vai dar outras 3 listas. Então ele deu as primeiras 3 características, só por isto estávamos condenados se fôssemos assim, mas ele vai continuar. E agora os próximos 6 características são 6 mandamentos, 6 decalcados, e desculpem a expressão não, é decalcados do decalogo, dos 10 mandamentos. 6 dos mandamentos que ele vai mencionar aqui são 6 mandamentos dos 10. Ele não vai mencionar outros, não significa que não sejam importantes, mas é fácil de entender. Não é preciso dizer amarás a Deus, amarás a Deus. Sabem porquê? Porque eles não amavam, já foi dito, está implícito. Eles também quebram os outros mandamentos, não significa que eles só quebrem estes 6. Mas estes são os 6 que têm a ver com a questão clara do texto e aquilo que tem a ver com a mensagem clara que o Senhor quer enfatizar. E a primeira é, eles só prevalece o perjurar. O perjurar é o falar mal e a ideia é esta, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o perjurar viola isto. Porque literalmente aquilo que está aqui a ver, o perjurar tem a ver também... Bem, o mais fácil para nós se calhar seria a ideia do jurar. Mas o jurar não é como nós fazemos. Eu juro que isto é verdade. Não é bem isto. É uma declaração em que envolvia o nome de Deus e que podia ser feita para efeitos positivos ou negativos. A maldição podia ser feita em nome de Deus. Que Deus te amaldiçoou. E isto é invocar o nome de Deus em vão. Então, ele está a dizer, olha, esta gente não é verdadeira, não está comprometida e não tem conhecimento de Deus. E a única coisa que eles fazem é, quando falam do meu nome, é erradamente. Mal. Eles nem sequer sabem. Invocam o meu nome em vão. Mentir. Nem é preciso grandes comentários. Matar. Furtar. E o adulterar. É engraçado porque ele diz matar e há homicídios sobre homicídios. Então ele fala acerca dos homicídios, e nós conseguimos perceber isto, matar, furtar, também é fácil de entender. O adulterar não tem a ver, mas não tem a ver especificamente. Ou, melhor diria, vocês irmãos entendem o que é que significa adultério.
Mas em Oseias ela tem uma dupla carga, uma dupla conotação. É que o adultério, nós percebemos que tem a ver com Gomer relativamente à busca que ela ia buscar outros homens para o seu prazer, mas acima de tudo ela ia procurar homens, e nós vimos isto na ideia de ela poder ter bens materiais, era esta a ideia de Gomer. Os seus relacionamentos com homens não tinha a ver apenas com o desejo sexual ou simplesmente pela sua promiscuidade, mas era pela questão sexual que ela alcançava aquilo que ela precisava para a sua subsistência. A ideia era mesmo esta. Ela procurava e caminhava e andava em busca daquilo que podia realizar. E nós percebemos que o adultério, depois em Oseias, está ligado diretamente à idolatria, que é buscar outros deuses para nos realizarmos naquilo que apenas Deus pode preencher. Porque a ironia do casamento de Oseias com Gomer era este mesmo. Gomer andava à procura de alimentos e de bênçãos noutras pessoas, quando quem era o seu provedor era Oseias. E falávamos disto a semana passada. O adultério é a melhor representação daquilo que significa verdadeiramente idolatrar. Porque é buscar prazer e realização pessoal noutra coisa que não em Deus. E isto é que torna as coisas gravíssimas, porque não tem a ver com estátuas. Não tem a ver com o Fátima. Não tem a ver com as cruzes. Não tem a ver com religião sequer. Tudo aquilo que tu e eu andarmos à procura porque achamos que nos vai realizar, toma o lugar de Deus. Porque se tu te sentires, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porquê? Digam-me lá. Porquê que nada nos vai faltar? O Senhor é o meu pastor e nada nos vai faltar. Porque Ele é tudo. Porque há pessoas que lhes faltam coisas. A igreja ajuda pessoas que não têm dificuldade na comida. Há alturas em que nós ajudamos irmãos que estão mais aflitos, com pagamento de uma ou outra coisa. Nada lhes falta. Está-lhes a faltar ou não está? Mas a ideia do Salmo é muito mais profunda do que a ideia dos bens materiais. A ideia é, o Senhor é o meu pastor. Ele é tudo aquilo que eu preciso. E se Ele for tudo aquilo que eu preciso, então ainda que me falte tudo o resto, eu tenho tudo aquilo que Ele precisa. Que eu preciso, desculpem, porque Ele é tudo aquilo que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, nada me vai faltar, porque Ele é o meu pastor. Mas se eu andar atrás de outras coisas e digo, Senhor, Tu és muito bom, mas enquanto eu não tiver aquilo, eu não me sinto realizado. Enquanto eu não tiver aquela posição, eu não me sinto realizado. Enquanto eu não tiver aquele carro, aquela casa, enquanto eu não tiver isto, aquilo e aquilo outro. Irmãos, nós podemos pôr as fasquias o mais elevadas que quisermos. Quando chegarmos àquela fasquia, vamos ficar desapontados. Vai ser sempre anticlimático. Chegamos lá e no final, já vos tinha dito isto. Já me aconteceu com tudo. Eu sou uma pessoa extremamente entusiasmada nos primeiros impactos. Quando ponho uma coisa na cabeça, eu vou fazer, porque eu sou teimoso. Mas depois, quando alcance, normalmente assim, eu sei que me ia sentir de uma outra forma. É mesmo assim. No outro dia, olha, nem de propósito, só dizer aos irmãos, no outro dia recebi o meu diploma de doutoramento. E eu fiquei muito feliz. Mas recebi aquilo, olhei para aquilo e pensei assim, a quantidade de horas que eu gastei, a quantidade de milhares de euros que gastei também, os anos que investi naquilo, e disse, isto é giro, é um papel engraçado. Fechei aquilo, meti na gaveta e disse, pensava que ia me sentir mais feliz. Porque eu já percebi que não tem a ver com isto. Já percebi que aquilo que me realiza verdadeiramente, e eu acho que é aqui que o Senhor me quer também. Eu acho que é aqui que o Senhor nos quer. Aquilo que me realiza verdadeiramente é fazer a sua vontade. E é a única coisa que me deixa de facto realizado. Que eu posso dizer, é isto. É isto. Tudo o que tento substituir, e não há problemas em termos objetivos, os irmãos não me interpretem mal, não tem nada a ver com isso. Acho que sim, devemos ter objetivos. Acho que deve ser positivo termos essas coisas todas a acontecer. Mas se isso for o foco, isso é o adultério. É ali que nós estamos a adulterar. E há homicídios sobre homicídios. O Senhor está a colocar o papel. Irmãos, estamos a falar de um povo que é escolhido. Passaram pelo deserto, foram até à terra prometida, entrou a monarquia. Antes disso, tiveram a questão dos juízes. Depois, monarquia. E agora estamos na monarquia. O Senhor sempre a falar através dos profetas, geração, a avisá-los, a avisá-los, a avisá-los, a avisá-los. E vai tudo cair na mesma. Porque nós somos teimosos.
E agora aquilo que é o povo de Deus, há homicídios sobre homicídios. E porque há homicídios, diz que há consequências, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Fala acerca de julgamento presente também. Não tenham dúvidas absolutamente nenhumas, e há gente que não gosta de pregar isto, porque isto não está na moda, mas a maldição sobre a terra existe. E há coisas que são julgamento divino. Algumas não conseguimos perceber se são ou não, mas não podemos dizer que não são. Porque a terra geme. E geme na expectativa e na esperança daquele que a vai remir. E há coisas que são julgamento. E aqui vemos o julgamento. A terra deixa de produzir e o mar deixa de dar aquilo que as pessoas queriam. Curiosamente, é muito parecido com aquilo que vai acontecer em Apocalipse, se os irmãos recordarem daquilo que nós falávamos. Nas taças, nos anjos, nas pragas, nos selos, a determinada altura. Aquilo que vai acontecer é exatamente coisa muito parecida com isto, mas numa escala mundial, em que morre os peixes, terça parte, morre, terça parte disto, no campo. Os irmãos recordam-se disto. Não sei, irmão, não ouvi nada, mas estão? Pronto. Ainda vai ser pior na altura. Garanto-lhe. Porque 1/3 é muito mais que milhões. São bilhões. É uma coisa astronómica, é uma coisa impressionante. Será? Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Isto é interessante. O Senhor está a dizer, olha, apesar de tudo isto, ninguém ouse levantar a voz para criticar. Ninguém hoje levantar a voz para contender. E nós pensaremos, mas porquê? E ele vai dizer o porquê, mas temos que dar atenção. Porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Ele está a dizer, olha, não contendam, porque isto é a prova que eu preciso para o julgar. E ele fala, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. O teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Ele vai falar agora de sacerdote. E vai dizer que a razão, ou melhor, deixa-me explicar isto, mas basicamente é isto. É aquilo que se chamaria em direito uma prova indireta. Não é uma prova direta, mas é indireta. E indiretamente como? Ele diz assim, ninguém ouse contender com o povo ou falar mal do povo, porque o estado do povo vai provar que tipo de sacerdote é que eles têm. Este é daqueles textos que eu acho que todos nós, pastores e líderes, devíamos ler várias vezes. Era isto que eu estava a refletir nesta tarde, quando estava a ler este texto. E, de facto, isto fala acerca da responsabilidade que o líder tem sobre o estado espiritual do povo ao qual ele lidera. Não que seja a sua apenas responsabilidade, porque há responsabilidade individual, mas se todos estão mal, alguma coisa deve estar mal também com o líder. Porque se a igreja está toda na mesma linha, há de ser exatamente problema de quem está a liderar a igreja na linha e na visão e no caminho para o qual a igreja está a caminhar. Porque se estamos todos iguais, a culpa há de ser de quem está a dirigir. E ele está a dizer, olha, ninguém diga nada do povo, porque isto é uma prova indireta contra aquele que lidera o povo. E agora fala do sacerdote, a posição mais alta espiritual. E não me interpretem mal, na questão da posição mais alta. Mas era dentro do cargo espiritual era este, sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirá a tua mãe. Não se esqueçam, a mãe aqui representa, tal como a Gomer, Israel. O meu povo foi destruído, e ele está a explicar qual é agora a condenação e a atuação para com o sacerdote. O que é que leva ao sacerdote... Ou melhor, o que é que leva o povo a ter a postura que tem e o que é que o sacerdote está a fazer para que o povo esteja como está? E diz assim, o meu povo foi... O que é que diz a vossa Bíblia? É uma expressão violenta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta conhecimento, o povo é destruído. Irmãos, uma das razões pelas quais eu sempre... E os irmãos já perceberam, já estamos cá há alguns anitos. E agora já pode ser há alguns anitos. Isto é o mais importante.
aquilo que está aqui é crucial. Não podemos pregar outra coisa que não seja a palavra do Senhor, porque tudo o que sair da palavra do Senhor, tudo o que tiver a ver com emoções, tudo o que tiver a ver com coaching, tudo o que tiver a ver com mentoring, isto é, para mim, é perder tempo. É de facto perder tempo, porque se não for isto, o meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. Como é que eu adquiro conhecimento acerca de quem Deus é? É pela sua palavra. Não há outra forma. Há gente que não lê a palavra e diz que tem um grande relacionamento com o Senhor, porque ora muito. A minha pergunta é, mas ora o quê? Se não conhece, ora o quê? Que tipo de orações é que eu faço se eu não aprender a orar como Jesus orou? Ou achamos que não precisamos de aprender a orar? Mas nós temos que ser humildes. Ainda esta semana ontem eu recebi uma chamada e eu achei interessante de alguém, e não é daqui, estou à vontade para falar porque também ninguém o conhece, é tranquilo. Ainda bem não vou dizer o nome. Mas alguém que me falava exatamente acerca das dúvidas da sua fé, e a pergunta era, como é que eu posso orar? Isto é maturidade, não é imaturidade, é maturidade. Porque a pessoa assume o seu estado frágil e quer aprender a orar. É que há gente que acha que sabe orar, mas não sabe orar. Porque oramos sempre da mesma forma. Não é uma crítica, mas é. Nós precisamos de aprender a orar como Jesus ensinou a orar. Não tem a ver com o teu modelo, nem tem a ver com o meu modelo, porque todos nós, no final, temos um modelo. E o seu modelo não é mais poderoso do que o meu, nem o meu é mais poderoso do que o seu. Aquilo que nós temos que aprender é com Jesus e o resto é conversa. Não precisa de levar a voz muito... Há pessoas que gostam de levar a voz, outras que não gostam. Não tem a ver com isso. O gritar não traz autoridade a ninguém, nem nunca trouxe. A autoridade é do Espírito e ponto final. Eu não preciso de elevar a voz para ter autoridade. Nunca precisei. Expulsar demónios eu não preciso de gritar. Porque os demónios não me obedecem a mim, nem é pelos meus gritos. Eles obedecem ao Espírito Santo e apenas ao Espírito Santo. E há de ser sempre a Ele. Então nós precisamos de conhecimento. E durante muito tempo aquilo que foi acontecendo é que as pessoas deixaram de pregar Bíblia dos púlpitos. É uma coisa da qual eu não abdico. E fico nervoso. Quando as pessoas estão a pregar e não pregam Bíblia. Aí é que eu começo-me a coçar todo. Seja quem for. Seja aqui ou seja em algum lado que eu esteja a ouvir. Se entra num texto, aquilo que temos que pregar é o texto. E apenas o texto, porque estes versículos aquilo que mostram é o quão poderoso é a palavra do Senhor. E o quão poderoso é, do ponto de vista inversamente negativo, que é não pregar Bíblia. Ficamos coxos, mancos, achamos que estamos saudáveis e que está tudo bem, e no final o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porquê é que lhe faltou conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento. O sacerdote rejeitou o conhecimento do Senhor. E o conhecimento, eu disse, é objetivo e subjetivo. Objetivamente é isto, é a palavra de Deus. Subjetivamente é o relacionamento. E as duas coisas vão se informando mutuamente. Eu vou aprendendo mais de Deus através da sua Bíblia, e quanto mais me relaciono com Ele, mais eu amo a palavra e mais eu leio também. Então as duas coisas entrarão em ação. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, e já só tenho 2 minutos e vamos ficar por aqui neste versículo. Este era daqueles que também dava para pagar 10 horas, mas era 10 horas sempre a levarmos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. E aqui o tu é o líder. Também eu te rejeitarei. Porquê? Porque ele rejeitou a palavra. Quem rejeita a palavra perde ministério. Quem quer ministério... O apóstolo Paulo diz assim, olha, quem deseja ministério, boa coisa deseja. E depois diz assim, convém porém que seja marido da esposa, líder da sua casa, trate bem os seus filhos, que os seus filhos também o tratem bem, porque é pela educação que nós percebemos se a pessoa pode ou não ser líder, perceber quem é que, e desculpem a expressão, quem é que veste as calças ou não. Hoje não está na moda dizer estas coisas, mas isto é o que a Bíblia diz. Pessoas que se calhar não vão gostar quando ouvirem isto, mas é a vida, temos pena. Eu não tenho pena nenhuma.
Nós adulteramos a palavra do Senhor para levar as coisas que nós queremos. Levar a Porto aquilo que nós pretendemos e vamos até aos nossos objetivos. Então vamos adulterando. Rejeitar o conhecimento é rejeitar a Deus. É isto que a palavra do Senhor está a dizer. Quem não quer conhecer isto e não quer pregar isto, então não prega. Há para aí uma série de gente que começou bem a carreira, tinha ministérios e era ministério da palavra e a determinada altura não sei o que é que aconteceu. As pessoas ficam a achar que se calhar a palavra de Deus não é muito interessante, então acham que temos que introduzir psicologia, temos que introduzir uma série de coisas. E eu não estou contra essas coisas, que eu até gosto de estudar essas coisas, meus irmãos. Mas do púlpito, aquilo que nós temos que pregar é a palavra do Senhor, porque senão aquilo que acontece é estas coisas. Nós que temos que ser apaixonados pelo conhecimento da palavra de Deus. Não tem a ver com a racionalidade. Tem a ver com a transformação que o Espírito Santo faz e opera. Através da sua palavra. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Ele está a dizer, olha, eu não estou a dizer que tu não és sacerdote, mas tu não és um sacerdote diante de mim. É que há para aí gente que ainda se afirma e assume-se como pastor, mas já não é um pastor diante de Deus. Já não é um ministro diante de Deus, já não é um evangelista diante de Deus, já não é um presbítero diante de Deus, já não é um diácono diante de Deus. Porquê? Porque rejeitou o conhecimento. Por isso é que eu não posso abdicar, irmãos, e aquilo que é a palavra do Senhor. Irmãos, deixemos dizer o seguinte, tudo aquilo que vai acontecer na nossa igreja vai acontecer por causa da obra e do Espírito Santo, mas pelo amor que nós temos à palavra do Senhor. Garanto-vos isso. Porque a transformação que está a ser operada na nossa comunidade tem a ver com a paixão que nós vamos imprimindo aqui na nossa comunidade acerca da palavra de Deus e da transformação da palavra de Deus. Isto é uma coisa que nós nunca vamos poder abdicar. Porque um dia vem outro e se não amar a palavra do Senhor, os irmãos já não entram nessas. Os irmãos não entram nessa. Porque os irmãos aprenderam e apaixonaram-se pela palavra. Por isso é que estes cultos de quarta-feira são tão importantes. Para nós aprendermos e conhecermos verdadeiramente o que significa. É aqui que os nossos fundamentos são alicerçados. Aos domingos também, porque nós aquilo que queremos pregar aos domingos também é a Bíblia. Não é mais nada a não ser Bíblia. E quando não se pregar Bíblia também estamos muito mal. No dia em que se deixar de pregar a Bíblia, então deixa de haver pregação. Vamos todos para o YouTube procurar alguém, ou vamos todos para uma comunidade ou uma igreja que se pregue Bíblia. Eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Que nós não esqueçamos a lei de Deus. Porque há gente que de facto se esquece. Nós aquilo que queremos pregar é isto mesmo, é Cristo e é Cristo crucificado. É isto. A nenhuma coisa me propus saber entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado por cada um de nós. O homem é um arcabouço intelectual. Percebia de tudo e mais alguma coisa. E a única coisa que ele queria saber era de Cristo e Cristo crucificado. De Cristo e Cristo crucificado. Os irmãos acham que Paulo chegava lá num dia e dizia assim, nós todos somos capazes. Tu és capaz. Pela tua força. Olha para dentro de ti, busca em ti aquilo. Não vale a pena olhares para dentro de ti em busca de nada. Olha para o Senhor. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem. E que Senhor é este? O Senhor que fez todas as coisas. O Senhor dos exércitos. Amém. Para a semana, se for eu, continuaremos neste texto. Deus é bom. Amém. 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 Vamos ficar em pé, meus irmãos, terminar esta